te llamaba porque tengo una gran sorpresa que contarte. No, tranquila, embarazada no estoy. No, que he podido arreglar todas mis guardias y toda mi agenda de marzo y hemos podido comprar los pasajes también para ir a visitarlos a Argentina. No primeiro dia, a gente vai passar o dia todo em alto mar. Daí a gente chega na Jamaica e no dia seguinte a gente chega em Belize. Yes, we're very excited. Yes, we'll be opening the store in April. Oh ya, tempat kamu untuk bulan depan sudah saya terima. Ya, oke, terima kasih. Y ya nos quedamos para la gira en Ecuador y Colombia. Perfecto. ¡Wow! 2 meses de concierto. اسمعني، الاجتماع مع الوفد تحدد خلاص على آخر السنة بالشهر الثامن يوم 6. بدنا كل شيء يكون جاهز بهيدا التاريخ. Ja, es gibt große Neuigkeiten. Ich habe die Rolle bekommen. Ja, voll cool. Ci vediamo il prossimo anno? È una promessa, va bene? Hej mamma, jag är med mina vänner. Vi ses i sommar. Ha det så bra! A mad scramble in the middle of Lithgow. De acuerdo con las cifras oficiales, cada hora se contagian 160 personas de COVID-19. For communities who are directly affected by the locust infestation, Once one fire was out, another. No vamos a poder viajar, mami. He tenido que cancelar los vuelos. Me da mucha pena, mami. Los quiero mucho. Então tá tudo cancelado. Você sabe quando a gente vai poder voltar a viajar? We are closing today. Bom dia, feliz sábado, tudo bem? Estamos muito felizes de estarmos presentes com você, mesmo distante, estarmos dentro da tua casa para poder louvarmos o nome de Deus juntos. E que esse ano de 2021 comece com muita oração, com muito louvor a Deus. E para isso vamos iniciar cantando uma adoração sem limite, que os seus louvor nunca tenha limites para o nosso Deus. Vamos cantar juntos? Pelos benefícios feitos a mim, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais. Te dou meu coração.
ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio e que ao iniciarmos esse ano de 2021, que nós possamos cada vez mais louvar o Teu nome sem limites, que nós possamos cada vez mais buscar a Tua presença, nos consagrar nos Teus caminhos e que possamos ter a certeza que quando fizermos isso, nada mais poderá nos impedir de fazer o que precisamos fazer. Continue conosco enquanto louvamos ao Teu nome, enquanto cantamos Hosana, Hosanas nas alturas, pois só Tu, Senhor, és merecedor do nosso louvor.
tua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Nesse momento eu quero convidar você a exercitar a sua gratidão, a pensar aí de onde você está, dos motivos que você tem para agradecer a Deus. E nesse momento de gratidão, é um momento que a gente convida também você a praticar, exercitar a sua generosidade, devolvendo os dízimos e ofertas. Aqui na tela vai aparecer um QR Code, você pode apontar o celular e vai ter a conta, vai direcionar para a conta da Comunidade Novo Tempo para você fazer sua doação. Então, exercite sua generosidade, contribua para a expansão do Reino de Deus e para essa obra missionária que a Comunidade Novo Tempo está fazendo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me, a graça e do
sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu espero que Deus fale ao seu coração e compartilhe então essa mensagem para várias pessoas,
para que Deus possa falar também ao coração delas através desse encontro que estamos tendo aqui, tá certo? Para você que está me vendo agora também pela primeira vez, eu sou o pastor Danilo Brenner, diretamente aqui do Ceará, mas é muito bom estar aqui através das redes sociais, através da internet, compartilhando a palavra de Deus com você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos aqui fazer uma oração mais uma vez. Querido Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Oramos para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Pedimos que a Tua palavra seja engrandecida, seja enaltecida nesse momento. Por isso, abrimos o nosso coração diante do Senhor e nos colocamos aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, tá certo? Se você está com sua Bíblia em mãos, eu quero que você abra comigo Lucas, capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 8, tá certo? É uma história bem conhecida, eu sei que você sabe muito bem dessa história e a gente vai conversar um pouco sobre ela nesse momento, tá? Aqui em Lucas, no capítulo 5, o versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim, ó: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu gosto desse texto, eu gosto dessa história. Aqui acontece algo extraordinário. Primeiro que havia uma multidão seguindo Jesus. E pensa comigo, o ministério de Jesus era um ministério de muitas pessoas envolvidas. Por onde ele passava, as multidões estavam seguindo Jesus, queriam ouvir as suas palavras. Agora, nós sabemos que também haviam interesseiros, né? Pessoas que queriam um pouco de comida, e Jesus, em alguns momentos, proporcionou comida para a multidão. Haviam pessoas que eram enfermas e queriam cura, e Jesus curava os enfermos. Haviam pessoas que estavam devastadas emocionalmente e queriam encontrar em Jesus uma esperança de um recomeço, palavras de motivação, palavras de ânimo para a vida espiritual. E, obviamente, haviam pessoas que estavam ali para criticar Jesus. Os fariseus eram aqueles que estavam em todo o tempo seguindo o ministério de Cristo para criticá-lo, para tentar encontrar algum defeito, alguma falha, para de alguma maneira tentar jogá-lo para baixo e comprometer a sua imagem diante do povo. Mas eu louvo a Deus porque haviam pessoas interessadas em ouvir a sua palavra. E o texto fala disso, né? As pessoas estavam apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Amigo, hoje na igreja, infelizmente, tem pessoas que vêm com motivos diversos. Mas eu louvo a Deus porque existem aqueles que estão aqui nesse momento conectados ou que vão à sua igreja para ouvir a palavra de Deus. Não estão interessados em olhar a vida do outro, em analisar os defeitos, os pecados ou os pontos fortes e negativos do culto. Não, eles estão ali para ouvir a palavra de Deus, têm sinceridade no coração a ponto de abrir a alma, rasgar a alma diante de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Nesse contexto, apesar de ter aqui uma multidão, e uma multidão talvez mista, poderia dizer, ou seja, pessoas com interesses diferentes, haviam aqueles que estavam ali para ouvir a sua palavra. E o texto diz que a multidão estava crescendo, estava aumentando, e à medida que a multidão ia chegando, ela ia apertando, né? As pessoas estavam apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. E obviamente, imagina, o povo ia chegando atrás, e o povo apertando para poder ouvir, né? Não estava conseguindo ouvir, aí começava a empurrar, começava a apertar, começava aquele jeitinho para tentar ouvir o que Jesus estava dizendo.
automaticamente, Jesus, que estava na praia do lago, que estava já ali entrando na água, estava literalmente sendo apertado pela multidão. E ele tinha que agora literalmente entrar na água para conseguir pregar, porque o povo estava apertando, né? Estava o empurrando para a água. Nesse contexto, Jesus agora olha para alguns barcos que estão ali. E quando ele vê aqueles barcos, ele sobe em um deles, que era o barco de Simão Pedro, e ele começa a pregar do barco para as multidões. É o que está acontecendo aqui. E de cara, eu quero te dizer uma coisa interessante que eu vejo. Note que o barco era a ferramenta principal do trabalho de Pedro, era o trabalho dele. E Jesus usa o trabalho de Pedro para promover salvação, para pregar, para evangelizar. E olha como isso é legal. Pedro agora é surpreendido com essa nova forma de evangelizar. Deus usa o seu trabalho para promover salvação aos pecadores. Deus usa o seu trabalho para pregar, para evangelizar. É o que está acontecendo aqui. Só que tem um grande detalhe na história de Pedro que você precisa lembrar. A história é sobre a pesca maravilhosa. Só que antes dessa história linda da pesca maravilhosa, houve uma noite traumática, houve uma noite desesperadora, uma noite difícil, uma noite cansativa. E a história diz que Pedro, gente, passou a noite toda para pescar e não pescou nada. Eu não sei você, imagina o jogador que passa uma temporada inteira sem fazer um gol. Ele é um atacante. Imagina aqui o Cristiano Ronaldo, ele é responsável de ali ser o homem de fazer gol, é o homem que todo mundo está na expectativa, porque ele é o melhor jogador do time. Agora imagina que ele passa uma temporada inteira e ele não faz nenhum gol. Não tem como. Ele está ali para fazer isso. Agora imagina que um pescador experiente não pescar um peixe a noite inteira. Não foi numa lançada de rede, não foi numa vara de pesca, não foi em um momento específico, não. Foi a noite inteira tentando, e ele não conseguiu pescar nada. Gente, essa foi uma noite difícil, uma noite traumática. Pedro estava cansado, porque se você passou já uma noite acordado, você sabe o que eu estou te falando. No outro dia você está moído, você está cansado. Você vê, meu filho está com... Eu tenho 2 filhos, né? Um de 1 ano e 8 meses e um de 1 mês e poucos dias. E o que acontece é que esse de 1 mês e poucos dias está dando trabalho danado. E você sabe como é que é. Você não consegue dormir direito. No outro dia, meu Deus do céu, você está moído, você não dormiu. Pedro não só não dormiu, como foi trabalhando a noite inteira. Ou seja, ele estava bem cansado, né? Quando ele chega no outro dia, na margem, o sol raiando, as pessoas ali na multidão, Pedro já estava completamente angustiado. E quando você está com sono, pelo menos eu sou assim, você fica estressado, né? Você não quer conversa com ninguém, você quer um pouco de paz. Aliás, o que Pedro queria é voltar para casa, é relaxar, descansar, quem sabe colocar a cabeça no travesseiro depois de um bom banho e ficar ali dormindo, descansar um pouco. Você não quer muito estar conversando com as pessoas e muito menos multidão. Na verdade, eu imagino um pouco mais o desespero de Pedro, né? Porque naquele contexto, imagina que Pedro tinha ali uma clientela. Aliás, a Bíblia diz que ele tinha sócios. Se você lê o restinho da história, você percebe, ele tinha sócios. Pedro não era ali um coitado no meio profissional. Ele não era qualificado para ser um discípulo, mas ele tinha ali um negócio, um mini negócio, uma mini empresa. Ele tinha os seus sócios, ele tinha pelo menos 2 barcos. Pedro era especialista nisso. Imagina que ele tinha agora a sua clientela e no outro dia não tinha peixe para ninguém. Agora o povo tinha que procurar uma outra empresa, um outro pescador, porque Pedro não tinha peixe para ninguém. Pior, Pedro não tinha peixe nem para ele mesmo, nem para sua família. Que coisa, né? Imagina quando tudo dá errado. Afinal de contas, até os melhores falham, né? Não existe ninguém perfeito. Em algum momento da vida nós vamos colher decepção. Em algum momento da vida nós vamos colher o choro, a dor, o desespero. Em algum momento os planos vão falhar, vai dar errado. Em algum momento a casa vai cair, porque a nossa vida ela é feita de bons momentos e de momentos ruins. E isso acontece com todos nós. Tem dias em que nós sorrimos e tem dias em que nós choramos. Tem dia em que as coisas dão certo e tem dia que as coisas falham. E nesse dia foi talvez um dos piores dias para Pedro,
tudo deu errado, meu Deus do céu, eu não pesquei nada, eu estou cansado, eu quero ir para casa, eu não tenho nada para os meus clientes, eu não sei o que fazer, eu agora só tenho que esperar o próximo momento, a próxima noite, uma próxima madrugada. E Pedro queria voltar para casa. Só que nesse contexto, Jesus pede para usar o barco de Pedro para pescar. Meu Deus do céu, era só o que estava faltando. Já estou cansado aqui, já estou estressado, já não estou aqui muito cheio de vontade. E agora esse homem chega para pregar no meu barco. O fato é que Pedro estava completamente cansado, emocionalmente, fisicamente, ele estava com sono, ele estava estressado, e agora tinha que esperar Jesus terminar o sermão, e eu imagino ele olhando para o relógio, meu Deus do céu, tomara que esse pregador aí não esteja muito empolgado, tomara que ele termine esse sermão logo, porque eu preciso ir para casa. Eu estou com sono, estou cansado. E o detalhe é que, naquele contexto, Jesus sabia exatamente o que Pedro estava passando, exatamente. Eu não sei se você acredita em acaso, se você acredita que tudo é providência de Deus, mas imagina aqui o cenário. Eu conheço pessoas que de repente você está dirigindo e aí fura o pneu do carro. Aí tem gente que fala assim, não, isso aí foi Deus que permitiu, que fez com que o pneu furasse, porque lá na frente ia ter um acidente e eu ia morrer. Então Deus salvou a minha vida. Eu conheço pessoas que diriam assim, não, isso aqui foi o diabo, é Satanás que está me perseguindo aí. Porque está me perseguindo, ele fez isso para que eu pudesse capotar, perder o controle do carro, e ele queria tirar a minha vida. Aí eu conheço pessoas que diriam assim, não, o pneu furou porque o pneu é de borracha. E o pneu fura, porque é borracha e ele vai furar em algum momento. Você consegue entender que na vida nem tudo é direção direta de Deus ou direção direta do diabo? Existem coisas que acontecem porque são naturais, são as leis naturais da vida. Imagina que se você pega uma chuva em um dia quente e aí de repente você pega um toró, uma chuva ali e você fica resfriado por isso. Não é porque Deus quis, não é porque o diabo operou, é porque é uma lei natural, é uma consequência natural. Se você abre a torneira, automaticamente se espera que saia a água, porque existe um mecanismo, né, que funciona para que isso aconteça. Você consegue entender que na vida nem tudo é uma ação direta de Deus, nem tudo é uma ação direta do diabo? Existem coisas que são consequências. Ora, se você passa uma vida inteira fumando, automaticamente você pode contrair uma doença, você pode contrair um câncer, você pode morrer por isso, e é uma consequência de uma ação, de uma vida. Agora, nesse contexto, eu não acredito em coincidência. Não foi de forma aleatória que Deus foi lá e encontrou o barco de Pedro. Ei, não. Jesus escolheu aquele barco propositalmente. Jesus escolheu aquele momento, aquele dia. Porque pensa, Jesus já tivera outros encontros com Pedro. Se você observar a Bíblia, ele já tinha curado a sogra de Pedro, ou seja, ele já teve um outro encontro. Pedro havia presenciado o batismo de Jesus, mas ei, Jesus escolheu aquele dia, aquele momento, para encontrar Pedro e fazer o chamado a ele. Naquele momento, Pedro estava completamente devastado, tudo havia dado errado. Tudo que ele queria era um pouco de peixe para vender para os seus clientes, para levar para a sua casa, para se alimentar junto com a sua família. Tudo que ele queria é que o seu dia tivesse dado certo, mas deu tudo errado, tudo falhou. Ele não pescou nada, nenhuma das vezes que lançou a rede, veio peixe. Gente, você não pescar nada. Sabe aquele dia onde tudo dá errado? Onde você tem uma notícia que o teu mundo desaba, onde alguma coisa acontece e de repente você perde a paz, você perde a tranquilidade. Sabe aquele momento em que dá tudo errado na sua vida? É impressionante. Parece, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, de uma hora para outra tudo começou a dar errado. Parece quase que a história de Jó, né? Uma coisa deu errado, daqui a pouco nem terminou ainda, já vem outra, daqui a pouco, meu Deus do céu. Está tudo dando errado hoje. É aquele dia que você, meu Deus, o que está acontecendo? Não é possível. Só que tem um detalhe nessa história. Jesus olha para Pedro e diz assim, ei, volta para o largo e lança as redes para pescar. Resumindo, volta para a pesca. Eu acho que Jesus parecia, eu acho que Pedro pensou, né? Não, você não está entendendo. Não tem lógica de pescar agora. Amigo, se você não sabe, aqui no Mar da Galileia não se pesca ao meio-dia.
Jesus estava aqui, era aproximadamente esse horário de meio-dia, e nesse contexto não dava para Pedro sair simplesmente para pescar, porque não se pesca no mar da Galileia ao meio-dia, se pesca na madrugada. Por isso que ele estava a noite toda pescando, porque era o horário para pescar. Não tinha como, não tinha lógica sair para pescar meio-dia, e Pedro sabia disso. Qualquer pescador que se preze sabia que não dá para para pescar no mar da Galileia ao meio-dia. Ninguém faz isso. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta para o lago, volta para a pesca. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, caiu, levanta, deu errado, tenta de novo. Pedro, você não pode desistir agora, volta para a luta, volta para o barco, volta para a pesca. Se as coisas não estão bem, eu estou dizendo uma coisa para você: tenta de novo, porque pode dar certo. Tem um detalhe que você não entendeu, Pedro. Você tentou a noite toda, mas você tentou do seu jeito. Deixa eu te ensinar uma verdade, algo que você precisa aprender para a sua vida. Pedro, quando você tenta sozinho, as suas redes sempre vão voltar vazias. Pedro, quando você tenta do seu jeito, quando você ignora a vontade de Deus, as suas redes sempre voltarão vazias. Mas deixa eu te ensinar uma coisa: a partir de agora, volta para o barco, volta para a pesca, volta para o mar, e você agora vai tentar do meu jeito, e eu te dou uma certeza: as suas redes voltarão cheias, repletas de peixes. Tudo aquilo que você mais esperava, tudo aquilo que você mais almejava e você não conseguiu, eu te garanto que você vai conseguir agora, porque você vai fazer do meu jeito. Você consegue perceber que verdade para a nossa vida? Querido, muitas vezes as coisas dão errado porque nós fazemos do nosso jeito, deixamos Deus de fora, deixamos Deus de lado, queremos confiar na nossa própria competência, queremos confiar no nosso esforço, naquilo que nós podemos fazer. Mas o desafio é abrir mão da nossa autoconfiança e depender de Deus. O desafio não é você confiar em você mesmo, mas confiar totalmente em Deus. Porque quando fazemos do nosso jeito, as coisas tendem a dar errado. Grandes planos feitos sem Deus são grandes planos condenados ao fracasso. São grandes planos condenados à ruína. Porque sem Deus, amigos, tudo pode dar errado, mas com Deus, mesmo quando tudo falhe, Ele consegue reverter as maldições da nossa vida em bênção. Deus, Ele tem a capacidade de transformar cenários 100% ruins em cenários 100% bons. Deus tem o poder de tirar bênçãos da maldição. Ele consegue voltar o riso em nossa vida, mesmo depois de uma noite de choro. Você consegue entender que quando fazemos do nosso jeito, nós estamos tomando a responsabilidade nas mãos, mas quando confiamos em Deus, estamos dizendo que a responsabilidade está na mão dEle, e amigo, não há como dar errado. Quando Jesus orienta, quando Jesus conduz, quando Jesus guia os nossos passos, significa dizer que Ele tem total controle diante das situações. Talvez você consiga lembrar agora alguns momentos da sua vida em que as coisas deram errado. Tinha tudo para dar certo. Você tinha um bom barco, você é um bom pescador, você tinha uma boa rede, você estava usando a melhor estratégia, você estava pescando no melhor horário, porque você sabia o que estava fazendo, você era totalmente capaz de fazer aquilo, mas ei, você estava sozinho, você estava vazio, você estava sem Deus. E quando nós agimos sem Deus, você pode ter todo o cenário ao teu favor, mas ainda assim as coisas podem dar errado, as coisas podem desabar, o problema pode chegar, a crise pode aparecer. Mas quando nós fazemos do jeito de Deus, pode ter lógica zero, mas as coisas vão dar certo. Nesse momento, Pedro, ele olha para Jesus como quem diz: Senhor, não me perdoa, o Senhor entende de Bíblia, de teologia, o Senhor é um pregador extraordinário, o Senhor entende muito da palavra de Deus, mas ei, de pesca entendo eu. Jesus não se pesca no mar da Galileia ao meio-dia, ninguém faz isso. Qualquer pessoa que mora aqui na região sabe que não tem lógica, não dá para pescar. As pessoas vão olhar para mim e dizer: eita, coitado do Pedro, está desesperado agora. Meu Deus do céu, coitado, não trouxe peixe nenhum, não pescou nada, não vendeu nada, agora está lá desesperado. Olha ele lá, não tem lógica, como é que eu vou pescar ao meio-dia? Ei, deixa eu te contar uma coisa, você e eu não fomos chamados para andar na lógica do mundo.
Nós não fomos chamados para que as pessoas compreendam tudo que a gente faz. Nós somos chamados para viver os planos de Deus para a nossa vida. E as pessoas verão naturalmente o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que se colocam nas mãos de Deus. Você consegue entender que Pedro usa aqui um argumento extraordinário? Ele fala assim: Senhor, eu não pesquei nada a noite toda. Senhor, a lógica humana diz que não dá para pescar ao meio-dia. Primeiro, eu estou cansado. Eu mal tenho forças para remar. Segundo, eu mal tenho força para ficar jogando rede. Depois, eu já estou cansado, quero ir para casa, pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência mais. Depois as pessoas vão ficar olhando, vão ficar rindo para mim. E se der errado de novo? E se eu voltar com a rede vazia de novo? Mas olha o que Pedro diz. Ele fala assim: Senhor, sob a tua palavra, eu farei. Tipo assim, ó, não tem lógica. Mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer. E eu gosto disso aqui, tá? Porque ele está dizendo assim: Senhor, a tua palavra, ela está acima da lógica humana. Todo mundo sabe que não se pesca, mas o Senhor está dizendo, então eu vou fazer, porque é a tua palavra. E a tua palavra, quando ela fala, ela tem poder. A palavra de Deus, ela muda os cenários, ela preenche o vazio. A palavra de Deus, ela tem poder de fazer surgir as coisas do nada. Você lembra disso? Quando Deus criou o mundo, Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele disse, e as coisas surgiram do nada. A expressão hebraica, bará, criou, lá do Gênesis, é literalmente criar do nada. Porque Deus é capaz de fazer do nada surgir o tudo. E Ele diz: Senhor, é pela tua palavra que eu vou fazer. Não tem lógica, mas pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, eu vou fazer. E amigos, Ele vai. Sabe por quê? Porque a nossa vida é para viver por Ele e pela palavra dEle. É pelo que Ele diz, é pelo que está escrito. Nós estamos vivendo uma onda do achismo, do eu acho. É o evangelho tomando o lugar do evangelho. Não é mais a palavra quem fala, é o que eu penso. A roupa que agrada a Deus é a que eu digo que agrada. A música que é de Deus é a que eu acho que é boa. O comportamento apropriado é o que eu penso, é o que eu acho. E isso está tomando lugar na vida de muita gente. E até mesmo de algumas igrejas. A base agora da fé de muitas pessoas são as opiniões. O que diz não é mais a palavra de Deus, não é mais o evangelho. E amigo, isso tem que mudar. A palavra é quem tem poder. É a palavra de Deus. Escuta uma coisa: não tem lógica alguém abrir mão de um emprego por causa do sábado. Não tem lógica. Mas é pela palavra de Deus que o fazemos. Imagina um jovem que abre mão de uma oportunidade de formar mais cedo na sua faculdade, de quem sabe ser aprovado naquela matéria, porque ele não quer transgredir o sábado. Ele escolhe ser fiel e acaba perdendo a matéria talvez. Isso não tem lógica. Mas amigos, é pela palavra de Deus que nós fazemos. Não tem lógica um jovem, uma jovem se manter virgem até o casamento. Isso, na lógica do mundo, meu Deus, ninguém faz isso mais. Mas é pela palavra de Deus que nós fazemos. Nós não vivemos na lógica do mundo, vivemos na lógica da palavra de Deus. Você consegue entender isso? A lógica de Deus nem sempre é a lógica humana, geralmente é diferente. Não tem lógica você tocar na pedra para sair água. Não tem lógica você pegar um cajado para abrir um mar. Não tem lógica você vencer uma guerra tocando trombeta. Não tem lógica nenhuma, mas é pela palavra de Deus. Queridos, quando olhamos para todo o contexto da Bíblia, nós percebemos que todas as vezes que o povo de Deus se lançou ao poder da sua palavra, as coisas deram certo. O sol parou, o mar abriu. Deus deu milhões de vitórias para o seu povo. A fornalha não foi capaz de queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. A cova dos leões não foi capaz de tirar a vida de Daniel, porque a palavra de Deus, ela está acima da lógica humana, ela está acima de todas as coisas. E eu te dou um desafio aqui, querido: viva por Ele e pela palavra dEle. É a palavra de Deus que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. É a palavra dEle que orienta a sua vida. Não é a lógica humana. Não são as opiniões das pessoas de fora da igreja ou de dentro da igreja. É o Evangelho, é a palavra do Senhor. É sola Escritura. Somente a palavra de Deus, ela deve guiar a nossa vida, as nossas decisões, a nossa rotina. É
a palavra dele que tem poder. Nesse momento Pedro diz assim: Senhor, quer saber? Não tem lógica, mas a minha vida é pela tua palavra e eu vou. E ele foi. E gente, quando ele vai, ele joga as redes e vem agora uma grande quantidade de peixes. Ele pesca uma quantidade que ele nunca viu antes. Que coisa, né? Tudo aconteceu. Ele chama os companheiros agora, o barco está quase afundando, quase indo a pique de tanto peixe que ele pescou, de tanta coisa. Ou seja, do jeito de Pedro as coisas deram errado, mas do jeito de Deus as coisas foram surpreendentemente melhores. Você entende que é preciso viver a lógica de Deus na sua vida? Você entende que é preciso viver a palavra de Deus na sua vida? Que não depende das circunstâncias, mas depende da palavra do Senhor. A lógica pode ser contrária, meu Deus, está tudo dizendo para fazer o oposto, mas ei, é a palavra de Deus que tem que prevalecer. A história diz que agora foram uma grande quantidade de peixes, os barcos estavam quase afundando, não dava nem para sustentar. Naquele momento, gente, Pedro se joga aos pés de Jesus. Ele se joga aos pés de Jesus. Ele diz: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconhece quem ele é. Olha que coisa, no momento difícil, ele conhece o poder de Deus. É diante do impossível para o homem que Deus revela aquilo que é possível para Deus. No dia mais difícil, no pior dia talvez do trabalho de Pedro, da vida de Pedro, no dia mais frustrante, mais decepcionante, Deus dá a chance do recomeço e dá a chance de viver uma alegria depois da frustração. O fato de Pedro não ter pescado nada durante a noite inteira não significa dizer, querido, que não havia peixes. O fato de você não ter resolvido ainda o seu problema não significa dizer que ele não tem solução. O fato de as coisas não terem dado certo até agora, não significa dizer que elas não vão dar certo nunca. O fato de você estar chorando hoje não significa dizer que você não vai voltar a sorrir. Entenda uma coisa, os dias podem ser difíceis, mas eles passam. Deus, Ele pode mudar os cenários da sua vida. Ele pode devolver a alegria, Ele pode devolver o riso, Ele pode devolver o prazer. Ele pode mudar a sua vida para melhor. Ele pode converter as frustrações em sucesso. Ele pode mudar todo e qualquer cenário. Se você hoje chora, acredite que Ele pode devolver o riso para você amanhã. O choro pode durar uma noite, está escrito, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus pode devolvê-la para você. Pedro se joga aos pés de Jesus, porque ele reconhece quem ele é. Quando a gente vive pela palavra de Deus, a tendência é nos surpreender. Meu Deus, olha que coisa, eu não esperava. Pedro reconhece quem Jesus é, mas acontece algo extraordinário. No final do texto diz que eles deixam tudo para seguir a Jesus. Tudo. Gente, tudo que Pedro queria era peixe. Tudo que ele esperava era peixe, a noite inteira sonhando com peixe e não teve nada. Aí Jesus assim: Pedro, volta para a luta, volta para o mar, eu vou te surpreender. E ele volta. Pedro tinha todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. Deixa eu te fazer um pedido, um apelo: não desista. Se a coisa está difícil, tenta de novo, levanta, recomeça, faz do jeito de Deus que vai dar certo, segue a palavra de Deus, não desista ainda. Enquanto você puder se levantar, se levante. Enquanto você puder recomeçar, recomece, porque Deus te dá todos os dias a chance de um novo começo, de uma nova vida. O que acontece é que Pedro agora abandona tudo para seguir a Jesus. Veja, tudo que ele queria era peixe, e agora ele tinha a maior quantidade de peixes que ele já pegou na vida. Ele poderia se apegar àquilo, mas sabe o que ele entendeu? Que muito mais do que Jesus fez até agora, ele pode fazer daqui para frente. Se é muito bom ter aquela quantidade de peixes, talvez ser conhecido como o maior pescador da história, afinal foi a maior quantidade de peixes já vista. Pedro ia entrar para a história, ele podia vender e ganhar muito dinheiro com aquele peixe, mas ele entendeu que não vale a pena se apegar somente ao milagre, mas àquele que realiza o milagre, porque aquilo era muito, mas era pouco diante daquilo que Deus ainda podia fazer na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já te abençoou muito. Deus já conduziu sua vida em muitos momentos. Deus já fez muito por você.
mas Deus ainda pode fazer muito mais do que fez até agora. Deus pode fazer muito mais do que já fez até agora. Se você acha que aí Ele já fez muito, Ele vai fazer mais. Se você ainda não enxergou o que Ele fez por você, espera um pouco mais. Os dias melhores virão. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua história. O seu papel é viver tudo por Ele e pela palavra dEle. E quando você segue a orientação de Deus, acredite no que estou dizendo. As coisas darão certo pelo poder da palavra do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que tudo vai ser flor, que tudo vai ser bênção, que todos os momentos serão felizes. Eu estou dizendo que o final valerá a pena. O final vai te garantir a coroa da vida. Tudo no final estará resolvido e você será feliz, porque você seguiu a palavra de Deus. Eu gosto de pensar nessa última parte da história, porque com Deus é tudo ou nada. Não dá para ter um coração dividido. Não dá para você ir seguindo Jesus, mas com os bolsos cheios de peixe, ou querendo ainda, quem sabe, se apegar a aquilo que ainda te acomoda. Não, você vai para Jesus e você deixa tudo, porque Pedro deixou tudo. Ele deixou os barcos, ele deixou as redes, ele deixou os peixes, ele deixou tudo o que ele mais queria, porque ele descobriu o motivo maior para viver: Jesus. Ele descobriu que tudo aquilo que ele se apegou era pequeno diante de tudo que Deus poderia fazer ainda mais na sua vida a partir de agora. Pedro sabe que pode ter um novo começo. Pedro sabe que pode ter uma nova história. E sabe o que acontece? Ele deixa tudo, porque com Deus é tudo ou nada. Ou você está disposto a viver tudo por Ele, ou você está disposto a se acomodar e viver com a vida em um coração dividido. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o convite de Pedro não seja o mesmo para você hoje. Talvez Jesus não queira que você abandone tudo para segui-lo. Mas o desejo do seu coração, a intenção do seu coração deve ser a seguinte: se Jesus pedisse para você deixar tudo para segui-lo, você o faria? Você está preparado para reconhecer Jesus como o primeiro, o principal, aquele que é suficiente, aquele que está acima de tudo e aquele que pode fazer ainda muito mais por você? Eu me lembro que meu filho mais velho, ele tem 1 ano e 8 meses, né? É o Isaac. O mais novo é o Benjamin. E o que acontece é que o Isaac, tudo dele é abre, né? Ele aprendeu, né, a falar abre, é muito engraçado. É abre. E tudo que era novo para ele, que ele não sabia o que era, ele falava abre. Ele aprendeu e ele gostava de falar, mas não era algo de abrir. Mas o que ele estava querendo dizer, na verdade, é: me mostra como é. Né? Me mostra o que isso faz, me mostra como funciona, me mostra como é. Eu fico pensando, tem coisas na vida que a gente não entende. Mas a gente pode dizer isso para Deus: Senhor, me mostra como é, me mostra o caminho, me mostra a direção, me mostra como faz. E deixa que Deus conduza você. Deixa que a palavra de Deus guie a sua vida, guie os seus passos, mostre para você o caminho, a direção, e tudo vai dar certo no final. Eu quero terminar fazendo um apelo aqui. Eu não sei quantas vezes as noites foram difíceis para você. Eu não sei quantas vezes você chorou, você sofreu. Eu não sei se hoje, agora, você está vivendo um momento difícil. Você está passando por um vale, por um problema, por uma crise. Eu não sei como está a sua vida hoje com Deus. Mas escuta uma coisa, por tudo que é mais sagrado, não desista. Se você tem vivido dias difíceis, não desista, não para. Volta para o lago, volta para a luta, volta para a pesca. Levanta de onde você caiu, porque Deus pode te dar um novo começo. Eu quero terminar fazendo um apelo para você, amigo, em nome de Jesus. Olhe para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Recomece. Sempre há a chance de voltar, de recomeçar, de uma nova história. E se as noites têm sido difíceis, se o dia mau bateu a sua porta, se você viveu dias de frustração, se você sente dor no coração, se você chora, olhe para Jesus. Siga a sua palavra. Saiba que Ele pode mudar os cenários da sua vida. Não pare, continue, se lance aos pés dEle e deixe Ele conduzir a sua vida. Deixe Ele orientar os seus passos. Deixe Ele abrir as portas para você. Deixe Ele mostrar que nem tudo está perdido. Com Deus sempre há chance do recomeço. O dia da vitória, o dia melhor vai chegar e você será totalmente feliz com Jesus.
Eu quero nesse momento te convidar a meditar nessa música que você vai ouvir agora. E essa música fala exatamente um pouco dessa história. É Jesus dizendo para você, filho, ei, não para, nada de parar, não dá para desistir agora. Tá tão perto da caminhada. E amigos, tem muita gente abandonando a fé exatamente nesse momento. Talvez por tantas frustrações no meio do caminho, estão abandonando a fé tão perto da linha de chegada. Não para ainda. Levanta a cabeça, olha para Jesus, recomeça a tua história, porque com Deus tudo será diferente. Deus está cuidando de você. Não para, volta para a luta, porque o Senhor vai te surpreender. Quando nós seguimos a palavra de Deus, as coisas tendem a dar certo, porque Deus está conduzindo a nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, o nosso desejo é viver tudo por Jesus e pela palavra do Senhor. Nós queremos que o Senhor conduza a nossa vida. Quantas vezes já nos frustramos, quantas vezes quebramos a cara, quantas decepções já vivemos, mas obrigado, Senhor, porque sempre podemos recomeçar, sempre podemos olhar para Jesus e encontrar nele o segredo para que as coisas deem certo. É bem verdade que às vezes fazemos do nosso jeito e aí as coisas podem falhar, mas quando Jesus conduz a nossa vida, tudo dará certo no final. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falhamos. Por isso, nesse momento, nos lançamos completamente aos teus braços. Nos rendemos a Ti, porque queremos nos entregar completamente ao Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, siga a palavra de Deus e tudo vai dar certo. Deus abençoe você.